Oi? Tranquilo, Bom pode iniciar, dia, Gabriel, beleza. Gabriel. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Ei, Andréia, bom dia. Gente, então vou começar, tá? Como eu falei, brinquei ali no início, né? Parece que quando eu falo na live é sempre para chamar atenção, mas não, eu queria, né? Vou passar aqui mais uma orientação, relembrar algumas coisas, informar vocês de outras que estão acontecendo, mas sempre, né, como eu estou mostrando algo que a gente precisa que aconteça, ou enfim, alguma novidade, alguma coisa assim, acaba que são correções, né? Então, a ideia é essa. Até para vocês entenderem, eu pedi para a Adriana aí, eu vou fazer esse mês, o crédito vai ter 3 temas de live, então tem bastante coisa para a gente passar. Então, a princípio, essa daqui era que eu já queria ter falado mês passado, mas eu não deu para falar, enfim, tive algumas outras coisas e acabou que não consegui. Então, esse tema já era antigo. Os outros dois é o que são, né, que a gente vai trazer também ao longo dos próximos dias. Então, eu queria falar um pouco disso de padronização, da fase de obra e de inadimplência, tá? Eu tenho falado um pouquinho aí com algumas pessoas, mando algumas coisas no grupo, mas eu queria formalizar para todo mundo e queria que vocês passassem para quem não entrou na live, para outros corretores, para imobiliária, enfim, pode mandar. Eu vou mandar depois essa apresentação no PDF, mas ela não tem muita coisa, não. Eu vou mais falar. É só para vocês lembrarem do que eu falei, né? Eu compartilhei no grupo, no Jornada, 3 anexos, e eu vou chegar no ponto, vou falar, mas só para vocês saberem que eu já mandei lá os PDF também de um slide que eu vou falar. Então, vamos lá. Primeiro que eu queria reforçar, gente, eu já até algumas vezes falo isso, e isso é bom falar toda vez, eu tenho, assim, né, eu não fico ali ativamente no filtro, na aprovação, obviamente, né? Eu não consigo toda hora, todos os dias, olhar pastas, né? Operacionalmente falando, mas eu tenho cuidado de não deixar de fazê-lo, assim, né? De estar envolvido com os meninos, de entender o que está acontecendo, de fazer também, eu faço aí com uma frequência, principalmente quando tem plantão, ou quando é um final de semana, dia de semana que é um pouco mais difícil. Então, tudo que eu estou falando com vocês não é algo que alguém me contou ou algo que está na teoria. Eu tenho esse cuidado para que seja na prática, né? Para que eu esteja falando algo que eu vivencio, que eu estou pegando, está acontecendo, tá? Então, assim, o que eu queria reforçar assim, de forma bem direta? É, a gente tem um checklist, tá? Então, os meus meninos seguem o checklist e o ideal é que o corretor, vocês, também sigam esse checklist. Eu vejo que chega um checklist anexado no CV, que é obrigatório, mas acho que ele já vai direto, assim, em branco. Bom, usem o checklist. Por quê? Tem uma ordem. Ah, claro, né? Às vezes chega um documento de um jeito. A ordem para a gente, até que se fosse só esse o problema, não seria um problema. Mas o que tem acontecido? Vem documento elegível, vem documento cortado, vem documento faltando e vem documento anexado de qualquer jeito no CIOP. E ainda por cima fora da ordem. Quando você junta isso tudo, a gente tem um problema. Porque quem pega para fazer, igual eu coloquei aqui uma média de 10 minutos de economia, eu fiz uma média, tá? Tem pasta que às vezes é mais, enfim. A gente demora mais ou menos esse tempo para entender. Não estou nem falando que eu comecei a fazer o filtro de fato, não. Para eu entender o que chegou para mim e colocar ali numa ordem que dá para começar o trabalho, sabe? E aí, isso é muito ruim, porque, por exemplo, 10 minutos, igual, vou dar um exemplo, a gente faz uma média de 60 a 80 filtros, vai. No final de semana que a gente deu um gás é 60, normalmente é um pouco menos, dia de semana tem capacidade de fazer mais, mas vamos colocar que seja 60 filtros. Imagina 10 minutos a mais em cada filtro desse. Alguns mais, né? Alguns menos. Então, assim, é muita coisa e a gente poderia estar olhando outros, né? Olhando mais, olhando, enfim. E também isso atrapalha não só no tempo, né? Eu coloquei aí a questão de índice de erro. É claro que a gente também, né? A gente erra
e a gente busca que isso não aconteça cada vez menos, né? Eu falo muito com os meninos, toda hora eu mando no grupo, até brinco, né? Eu devo ser o chato. Sou chato com vocês no grupo, mas eu sou chato com eles também. E toda hora, gente, ó, isso aqui tem que ser desse jeito, isso daqui a gente está respondendo errado. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Só que uma pasta que vem desorganizada, não estou falando que tem que ser sempre 100% correto, não é isso de não faltar nada. Vai faltar de vez em quando, eles estão ali para vender. Só que como é apresentado para a gente, como chega para a gente, faz muita diferença. Então, assim, aumenta o nosso risco também de errar, porque eu estou catando documento no fim da pasta, não vem em foto, vem anexado. A gente pegou um final de semana, gente, que tinham 25 anexos no CV. 25. Parece que a pessoa anexou uma página por campo no CV, sabe? Não tem muito sentido. E aí, às vezes, vem faltando, aí vai juntando, né? Vai faltando. Então, assim, a gente reparou ali, que eu coloquei até aqui embaixo, a qualidade caiu. Pô, a gente está indo ao contrário. Porque a gente tem hoje documentos, a maioria emitido em PDF pelo celular, você exporta, você tem programa de juntar, coisa que não tinha no passado. Quando eu entrei, era uma pastinha física, digitalizava a pasta, colocava no sistema e ficava com. Tinha um cuidado, sabe, de que esteja bom, de que esteja apresentável. E aí eu acho que o tempo foi passando, a gente foi. A tecnologia foi melhorando e a gente foi desleixando, não sei se é essa palavra, mas a gente foi, acho que, tratando como menos importante. E não é. Continua tendo a mesma importância. Então, assim, eu preciso muito que a gente volte a ter esse cuidado, tem os campos certos, tem o checklist, tem o mínimo, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, tem o mínimo de coisas que, né, que a gente pede, a gente já flexibiliza bastante coisa, então tenham, por favor, esse cuidado, e assim, é o zelo inicial ali, sabe? Um, Acho que a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente teria se fosse para o cliente, sabe? Que faz parte do processo de venda do cliente. O resultado final é a venda do cliente. Então, eu preciso da ajuda de vocês nisso aqui, nesse cuidado, nesse olhar com os corretores. Eu sei que às vezes o corretor coloca, mas o gerente olha, né? Aí 90% dos gerentes têm, eu acho que quase 10 anos de casa, então não faz sentido a gente não ter esses cuidados aí, tá? Isso toda vez eu vou trazer. Eu espero um dia conseguir não falar disso, que a gente não tá, mas é uma dor que a gente sente toda vez que eu converso, toda vez que eu vejo, eu sinto essa dor. Então, eu preciso muito aí que vocês tenham esse olhar mais atento com esses itens, tá? Tem alguém com o microfone aberto, de novo. Fase de obra agora, gente. O que eu quero falar um pouquinho disso, porque esse é o próximo assunto, tem um pouco de união aí, né? Gabriel, eu vou fechar todos Oi. os microfones e vamos botar todos, você abre o seu de novo, tá? Bom. Pronto, pode abrir o seu, Gabriel. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Tá bom. Então, a fase de obra é um assunto que conversa aí com o próximo, mas eu queria trazer para vocês, porque também é mais um assunto que, né, desde aí que a gente trabalha com financiamento, é mesmo assunto, a mesma ideia, não mudou regra, não mudou nada, mas a gente tem sentido um movimento aí que é natural aí de talvez um endividamento da população, tem todo um contexto, mas aqui eu estou trazendo para a gente trabalhar o que está no nosso poder, o que está tá dentro aí do que a gente pode fazer ou do que a gente está fazendo errado, tá? Não estou querendo aqui resolver o problema da falta de renda, não é esse o viés do que eu estou trazendo, tá? Estou trazendo o que está dentro das nossas possibilidades. Então, fase de obra, relembrando, proporcional ao percentual de obra executada. Então, não tem por que sentar numa mesa e não saber explicar ou dar um norte para o cliente do que vai ser a parcela de evolução de obra dele. A parcela dele está dando R$ 1.000, você sabe que o empreendimento tem 50% executado, então a parcela do cliente vai ser mais ou menos R$ 500. Ah, é porque variou, teve TR, acumulou não sei o quê, enfim, mil coisas. Isso é exceção.
e não vai mudar muito. Vai ser 500 e alguma coisa, vai ser 400 e alguma coisa. Então você consegue ter um norte. Até para você conseguir falar com o cliente. Então, assim, não tem por que você falar para o cliente que é R$ 50 se está vindo R$ 200. A gente tem que ter esse cuidado de que para o cliente R$ 150, para o nosso cliente R$ 150 é muito diferença. É às vezes 10% da renda dele, às vezes 8% da renda dele, talvez menos um pouco, né? O cliente que ganha 2.000 e pouco, R$ 3.000, né? Então, aí na maioria dos casos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de entender o que a gente está falando e o produto que a gente está vendendo. A evolução de obra faz parte do nosso produto desde que eu comecei a trabalhar com financiamento lá em 2010. Então, não há novidade nisso. Não todo mundo precisa entender que é proporcional ao percentual de obra executada. Obviamente com outras incidências, mas como eu disse, vocês entendendo e passando dessa forma correta, já fica mais claro. E não existe teto nem nada. Isso aí eu acho que a gente já entendeu que caiu por terra. Então a evolução de obra vai seguindo e vai aumentando até que chegue no valor da parcela do cliente e que entregue para o cliente. Aí vocês vão falar para mim, Gabriel, às vezes passa. A explicação do passar da prestação é única e exclusivamente se tiver uma TR alta, tá? Isso daí eu não vou trazer aqui agora essa conta. Quem quiser a conta da TR pode depois falar com a gente tem essa continha, porque durante a fase de obra, né, ela incide mês a mês ali, mas em grandes números, se vocês explicam e falam isso para o cliente, preparam ele dessa forma, a gente já está aí mais de metade do caminho andado, tá? Outra coisa importante, é no mês seguinte da assinatura do banco. Não é daqui a 3 meses, não é... Enfim, é no mês seguinte. Então, o cliente tem que saber que se ele está comprando com você, por exemplo, agora no início de julho, muito provavelmente ele vai assinar o contrato caixa em julho. Então, ele tem que saber que em agosto ele tem evolução de obra. Sabe? Não adianta a gente esconder isso, que é o próximo tema que eu vou falar. A gente garante a venda e coloca uma venda inadimplente para dentro, tá? E o cliente tem que depositar na conta o dinheiro, tá? Não é para construtora, não é, pode pagar, pode não pagar que depois a construtora paga. Gente, eu coloquei aqui, a construtora não quer e não pode pagar a evolução de obra para todo mundo. A construtora é fiadora, mas ela não, não faz parte da rotina do fluxo que debite da construtora e a gente cobre o cliente, tá? Até porque o cliente é cobrado pela Caixa diversas vezes, ele vai para o Serasa em muitos casos, então não é um procedimento padrão. Isso aqui, a consultora ser fiadora é só para garantir a operação de forma macro. A Caixa faz isso para que durante a obra, né, ela não haja prejuízo para a Caixa, mas não tem sentido nós, né, fazermos aí, deixarmos de orientar ou fazer alguma coisa para que a construtora, né, onde a gente trabalha, tenha prejuízo, tá? Eu trouxe aqui, ó, 50% dos clientes, claro, né, gente, arredondei, mas cerca de 50% dos clientes que não pagam dizem que não sabiam como pagar ou que não foram orientados de como pagar. Eu não estou falando isso de trás da minha orelha, tá? Claro, vocês vão falar para mim, tem um cliente que falou isso, mas é mentira. Tudo bem, sabemos que isso acontece o tempo inteiro. Mas o dado é, praticamente 50% dos clientes não pagam porque não foram orientados corretamente, apesar deles terem orientado 200 mil vezes, ou não sabiam como pagar. Então, às vezes, eles deixam de pagar porque não se prepararam ali para a fase de obra e depois vão negociar com a Inter. A gente não quer isso. Ou não sabiam que débito em conta, ou não sabiam como olhar, tá? E aí, por isso que eu mandei aí no grupo o passo a passo, tanto do primeiro acesso, quanto do desbloqueio do Internet Banking, como na consulta dos lançamentos futuros. Podem, gente, vocês têm isso na mão. Vendeu, entrega para o cliente. Nós vamos mandar isso também, mas ou então tem na mão para passar para o cliente. Vocês têm o primeiro contato com o cliente, né? Vocês têm coloquei, orientar o cliente antes, faz parte da venda. Vocês que falam com ele primeiro. Então, muitas das coisas, isso aí até, enfim, é uma coisa que acontece, né? Tem um estudo disso. Mas tudo que o cliente vai ouvindo um monte de coisas ao longo do processo de venda, tá? As coisas que ele mais guarda são as primeiras coisas que eles ouviram. E quem que fala as primeiras coisas para ele? Vocês. Entendeu? Então, assim, a gente precisa que eles estejam orientados. Vocês vão entender como é o processo de venda de vocês da melhor forma para vocês garantirem aquela venda. Óbvio.
tá? Eu não vou falar para o cliente no primeiro contato. Tá bom. Você precisa falar com ele das coisas que ele tem a obrigação de pagar, porque não é só por causa do cliente, né? Não estou falando aqui, ele tem que saber de tudo, ele tem que saber porque faz parte também da saúde financeira da construtora, tá? Então a fase de obra ela é importante, ela tem que ser ressaltada. A gente fala também aqui, mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem um processo aí de assinatura digital que muitas das vezes, por demandas, inclusive de vocês e do cliente, às vezes vocês pegam assinaturas, às vezes o cliente, enfim, tem correria, a gente sabe que tem de tudo um pouco. Então, mais um motivo para vocês para fazer parte do fluxo de vocês, de esclarecer aí, pelo menos de forma macro, isso que eu estou falando da fase de obra, tá? E, peraí. E aí eu vou trazer um pouco da inadimplência, que é aí o grande problema, uma coisa que está aumentando aí. Eu queria chamar esse alerta para vocês. Isso tá bem sério, tá, gente? Eu tive uma reunião em São Paulo na semana retrasada ou passada, não me lembro, e da Caixa, da Abrainc, das construtoras, e, enfim, foram ditos outros temas, né? A reunião não era para isso, mas é um assunto que ficou bem forte, assim, até porque as construtoras estavam todas reclamando, é sobre as reprovações, as entrevistas, tudo, e a Caixa trouxe para a gente que a inadimplência da fase de obra disparou. E qual que era o dado? Antigamente, os empreendimentos, a inadimplência era menor do que os imóveis prontos, né? Avulso, o cliente que compra do outro. Hoje em dia, disparado da fase de obra, principalmente na fase de obra, né? A inadimplência subiu demais, gente. Tem empreendimento, e igual eu coloquei ali no slide anterior, que metade dos clientes não estão pagando. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Assim, trazendo um número aí, nem sei se podia falar, mas JK, a gente pagou de um mês, tá? Isso é um mês. Nós pagamos por clientes, né? Por todos os clientes do JK, 180, 170, alguma coisa assim, 170 mil reais no mês de junho, clientes que não pagaram as prestações, tá? E o grande lance, eles estão na largada ali, a primeira prestação eles já não estão pagando. Isso pra gente assusta bem, porque, cara, uma coisa é o seguinte, né? Poxa, o empreendimento tá ficando pronto, o cara tem aluguel, a gente sabe que acontece isso tudo. Mas, cara, o cliente assinou, sei lá, o Sabiá, o Monte Castelo, ou qualquer coisa. Tá no início de obra, Bela Vista, enfim. O empreendimento de vocês tem no início de obra, que é o que está acontecendo. E ele não pagou a primeira, que é, sei lá, R$ 60, cento e poucos reais. Então, assim, algo de errado tem acontecido. Então, assim, igual eu falei, temos de todos os sabores. Tem cliente que realmente se apertou, tem cliente, enfim, de tudo. Mas dar ciência e explicar faz parte, né, dessas ações de mitigação disso aí, tá? Então, assim, aí qual que é o cenário, né? Tô fazendo um overview do cenário. A Caixa também, além disso, né, que eu falei, a Caixa está monitorando de perto, mais de perto agora, a fase de obra. Antes era assim, tem fiador, né? Tudo bem. Agora não, a Caixa tem olhado todas as parcelas de obra do início, principalmente o foco no início, e as agências têm sido penalizadas por conta de inadimplência de fase de obra. E aí, qual que é o reflexo disso? Ó, Obviamente, a Caixa está apertando o cerco para esses clientes aí, para essas novas vendas, tá? Então, todos os clientes, a gente está adaptando de uma forma melhor, tá, gente? Então, se vocês vão dizer, o meu cliente não teve isso, é porque a gente abriu exceção, tá? Mas todos os clientes, seja renda formal, seja informal, qual cidade for, estão precisando de fazer entrevista gerencial, presencial, todos. Isso é péssimo, isso é horroroso. Mas é o que a Caixa trouxe de medida agora. Então, isso é reflexo de um cliente que veio empurrado, de um cliente que não veio orientado. E aí, lembra que a gente sempre falou, é importante o produto, é importante a entrevista, é importante a renda, é importante ok documento, por causa disso aqui.
A gente está vendo hoje o que eu falo, que a gente fala lá já há muito tempo. Impacta no futuro. Então, hoje, isso aqui está acontecendo porque a inadimplência disparou, tá? Novamente, tá? Não estou falando que a culpa é só nossa, de forma alguma. Mas todos nós temos responsabilidade nisso aqui. Estamos tendo maiores reprovações e negativas, tá? Temos aí de todos os sabores, eu vou falar na próxima live sobre isso mais especificamente, tá? Então não vou falar disso agora. Mas as reprovações gerenciais e de sistema, fala assim, rating, ou o gerente não aprovou, é reflexo disso também. É um cliente que está mais na dúvida, o gerente agora, né, precisa que ele tenha mais certeza, ele não ficar titubeando aí, que não vai pagar, ou que, né, não tem certeza, vai pagar, ou uma renda que não é daquele jeito, a gente deu uma acertada, né, vamos chamar de acertada, temos uma acertada na renda, está mais apertado, e também é muito ruim correspondentes não sendo penalizados. Então, alguns casos até descredenciados, dependendo do volume. Não é o nosso caso, esperamos que, né, a gente não chegue nesse ponto, obviamente. Mas, assim, os correspondentes bancários estão sendo a renda quem aprova o correspondente, né, gente? Apesar de todo o fluxo que a gente tem aí, a responsabilidade da renda é do correspondente e do gerente do banco. Então, assim, eles estão olhando isso e eles estão apertando. Então, a gente precisa ter um olhar atento para isso aqui, tá? Entender os motivos. Estou trazendo, porque aqui, né, vocês vão continuar fazendo a venda da mesma forma, mas vocês entendendo que isso está acontecendo, vocês vão entender algumas mudanças do fluxo, tá? E aí, assim, para concluir, né, de tudo que eu estou falando, a gente tem que trabalhar junto nisso aí. Então, assim, como eu falei lá, começa lá com o documento que vocês estão mandando, começa com a primeira orientação do cliente, começa com não omitir as informações do cliente, com mandar tudo certinho, entender o cliente, assim, se é a melhor forma para ele, se é a melhor prestação para ele, a composição tá boa, porque você compõe a renda de um jeito e a prestação sobe, é pior. O cara às vezes fala que vai fazer na emoção, mas depois ele não paga, sabe? Então, assim, esse quebra-cabeça aí, a boa parte das peças estão com vocês. Então, assim, principalmente igual eu falei, o início. Então, a gente precisa que vocês reforcem, nos ajudem, fiquem atentos com esse primeiro contato e com essas primeiras explicações. Mandei aí o PDF para vocês, vou mandar essa apresentação para vocês lembrarem. Mas a questão aí dos documentos e da fase de obra, a gente precisa de uma ajuda. E assim, igual eu falei, preservar a saúde financeira da consultoria e do banco é o que vai, né, permitir que a gente mantenha produtos, condições de venda e financiamento facilitado, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, a gente não quer que o Prosoluto aperte, que aperte as condições para parcelar com a Inter, ou que o banco continue apertando as aprovações. Então, assim, isso tudo, como eu disse, é reflexo de algo que vem acontecendo e que vem ficando ruim. Então, a gente precisa tratar aí tratar esses sintomas, vamos dizer assim, para poder a gente conseguir voltar aí a um fluxo melhor, tá? Era isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa? Tá. Adriano? Tem o Adriano Spatin com a mão em pezinho aí. Ô, Gabriel, de forma prática, né? Acho que para a gente está com muito corretor novato. Explica para a gente as consequências da evolução de obra atrasada, né? Você falou da inadimplência que é muito alta e a gente tem muito novato aí que precisa alertar isso para o cliente da forma como você pediu, né? E uma outra pergunta, mas é mais conjuntural mesmo. Sempre que o governo lança esses pacotes aí de desenrola, enrola, essa confusão toda, tem esse reflexo na inadimplência da evolução de obra? Já foi medido isso? Já foi avaliado isso? Só para saber mesmo. Tá. Vou responder a última pergunta primeiro. Isso não, a gente não recebe essa informação, não tem essa métrica, não. O que acontece a gente percebe que é reflexo do que eu falei no início, né? De um comprometimento geral, de uma consequência, né, maior. Talvez a gente não tenha tanto poder. Então, para isso, né, eles
tento fazer algumas coisas, mas não necessariamente que, quando acontece isso, aumenta a fase de obra. Não, tá? Assim, hoje a gente na consultora não enxerga. O que acontece, o que tem acontecido hoje é o que eu falei. A gente observou que o volume de. Assim, a Caixa já trouxe isso para a gente de forma clara, mas agora trazendo para a Inter, a gente observou que o volume que debita da gente, que a gente paga pelo cliente como criador e depois tem que cobrá-lo, aumentou demais. Gente, a gente paga 800 mil por cliente por mês. É uma coisa muito. É assim. E a gente tem muito empreendimento no início. Então, empreendimento no início são prestações pequenas. Então, para dar um valor alto, isso que eu estou excluindo é precisar de Rio Preto e Parque Palestra, tá, gente? Estou falando só dos em obras, sem atraso de obra. Então, como a gente tem muito empreendimento no início, que a prestação é menor, a gente está falando de uma quantidade grande. Então, assim, e aí, por isso que eu até trouxe essa questão aí dos motivos, né, que eu estou excluindo que, né, existe aí a falta de problema financeiro, que às vezes acomete aí com o cliente, mas eu estou trazendo que boa parte deles são outros motivos. Então, se a gente trata outros motivos, a gente reduz aí, a gente tem um objetivo até, depois eu vou trazer isso, a gente vai criar aí um projeto, a Inter aí, sobre isso, sobre evolução de obras, sobre o contato com o cliente, mas se a gente trata esses motivos, a gente talvez reduza 20%, 30%, só que, imagina, 30% de 800 mil é muita coisa, tá? Então, a gente ajuda tanto a Inter quanto a Caixa, né? Então, isso é... E aí, o que você falou, a sua primeira pergunta, né? As Sobre consequências, isso. é. Então, aí é um pouco disso também do que eu estou falando, né? Mas as consequências do cliente não pagar, ele... Então, beleza, né? Ele assinou com o banco, voltando um pouco, ele assinou com o banco. Então, assinou Caixa este mês que vem ele tem a primeira evolução de obra, débito em conta, proporcional ao valor percentual de obra executado. E aí, quando ele não paga, ou porque ele não sabia, ou porque ele colocou um dinheiro que faltou R$ 2 e não debita, ele tem que olhar, por isso que eu mandei o passo a passo no grupo, depois que puderem parar aí, tem que olhar o valor que está programado. Aí, quando ele não paga, primeiro, ele fica 22 dias sendo cobrado pela Caixa e eu já vi em vários casos ele para o Serasa, no final do período. Aí depois que debita da gente, né, tiram do Serasa, mas é uma coisa meio chata, né, para o cliente. Debita da gente, e aí a gente tem que pagar, sai do nosso caixa, a Inter vai lá e pum, paga, um débito em conta, né, não debitou da conta do cliente, debita da conta da Inter. Então a gente gasta dinheiro, tá, não é prejuízo, vamos dizer assim, porque depois a gente tem que colocar, a gente vai cobrar do cliente, e aí o cara já tem mensal, ele tem taxa banco que às vezes ele não, que acontece demais, né? Não sabia, ou não tenho dinheiro, enfim, não sabia que era agora. A gente tem muitos problemas, gente, do timing. Por isso que eu estou reforçando com vocês o pedido desse reforço da linha do tempo com o cliente, sabe? Ele saber, pelo menos ali, quando mais ou menos, porque eles têm muito problema disso. Não sabia que era agora eu não tenho. Então, assim, esse timing prejudica muito. Então, às vezes ele tem um sinal para pagar, parcelou o produto, tem a mensal, e aí na hora que entra a evolução de obra, ele não paga. Hoje, para a Inter, o que, né, a gente tem lá na adimplência de tudo, né, do pró-soluto. E aí a cobrança vai trabalhando e vai revertendo e tem efetividade da carteira nisso. Quando a gente joga os débitos de evolução de obra nessa inadimplência, a efetividade da cobrança cai, porque a evolução de obra é a última, como a gente paga, fica negociado e é uma coisa que ele paga depois ou às vezes não paga. E aí atrapalha chaves, isso vai acumulando. Então, assim, ó, é ruim para ele, mas eu vejo que é pior para nós, porque aí a gente paga, a gente gasta, a gente retém chaves, ou a gente tem que dar desconto, ou enfim, é bem ruim. E aí, para nós também, novamente, é ruim, porque o banco cobra a gente. Eu tenho mandado no grupo, gente, principalmente de Juiz de Fora, eu preciso que vocês me ajudem, eu mando uns casos que é para vocês me ajudarem. Eu sei que não é a nossa obrigação cobrar o cliente, mas os casos que eu venho pedindo é porque estão impactando de alguma forma a Caixa, e aí eles começam a... Eu já tive coisa... Assim, é meio velado isso, né? Mas eu tive coisa que eu preciso, pedir uma coisa para o gerente, mas estou devendo ele 10 clientes que ele não me pediu ajuda, e aí ele não me ajuda com o mesmo empenho, sabe?
Então, assim, eu estou falando de uma coisa objetiva, financeira e também subjetiva, sabe? É relacionamento também. Então, é um pouco disso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, Gabriel. Obrigado. Mais alguém? O Gabriel, bom Fala. dia, tudo bem? Deixa Tudo quem bem. falou É aí para Tamara. Oi, Tamara. Eu tô com uma dúvida sobre aquela questão daquele comunicado da amortização da fase de obra, sabe? Ia ajudar bastante gente. Mas o Conselho do FGTS, ele bloqueou. Tem uma previsão de voltar? Vai dar certo para o empreendimento em fase de obra? Porque isso tira um peso das nossas costas. Porque quando o cliente está próximo de entregar, o seguro-obra está muito acima da parcela, às vezes. Se ele já começa a amortizar, eu acredito até que vai ter menos inadimplência. E ele começa a ter ele para também de ficar falando para os outros que está muito alto, entendeu? Tá, Tamara. É o seguinte, só um detalhe. Esse da fase de obra, quando ele optava, né, opta por isso, se ele não pagar, ele volta ao normal, tá? Então, de qualquer forma, ele precisa se manter adimplente para isso estar ok. Isso, eu sei. Mas falando do cancelamento, o que acontece? Até foi dito isso na reunião que eu fui. Eles suspenderam temporariamente porque, assim, vou tentar explicar de uma forma bem resumida. Quando a gente faz um financiamento que é um funding do FGTS. Então, Aham. o dinheiro que a Caixa empresta subsidiado, né, de taxa de juros ou de subsídio propriamente dito, precisa ser remunerado por FGTS. Então, a Caixa te empresta com juros e ela tem que remunerar o fundo. Ela está pegando dinheiro do fundo. E aí, o que acontece? Ela só remunera o fundo depois de pronto, que é quando o cara tem a prestação de amortização. E aí, quando ele antecipa, o FGTS falou, opa, uai, então você tem que me remunerar antes também de ficar pronto. Se o cara começou antes, eu também quero, né? Eu preciso receber a minha parte do que é devido aqui. E isso não estava previsto. Então, eles suspenderam. Inclusive, a moça lá da Caixa que falou, foi a primeira vez que a gente recebeu um comunicado formal do Conselho Curador do FGTS, formalizando uma negativa para a gente, tipo assim, parem, vocês precisam ajustar, isso realmente não foi pensado. Então, é uma coisa um pouco operacional. Então, eles suspenderam, vão reformular de alguma forma, mas não deram prazo. Então, assim, eu acredito que seja algo que vai pelo menos até, assim, a gente deve ter um retorno ainda este ano, mas eu não sei o mês. Entende? E vai ter validade para o empreendimento, né? Porque a gente tinha muita dúvida sobre isso. Eu li que se a pessoa atrasasse, ela perdia tudo que pagou e voltava para a fase de amortização de obra. Então tinha que ser um Não cliente perde de tudo pagamento não, certo. porque se ele pagou um mês, amortizou bonitinho, aí no próximo ele não pagou, volta só a ser a evolução de obra. Assim, Entende? Isso, é. só Então, quer cancela dizer, a o cliente. amortização. Mas a minha pergunta é assim que eu tenho mais dúvida. Vai valer para o empreendimento quando voltar, né? Porque a gente trabalha só com empreendimento. Até para a gente poder, numa negociação, falar, ó, pode acontecer disso, entendeu? Entendi. Não, então, a ideia é que, porque quando entrou em vigor para tudo. E quando Maravilha. suspendeu, para tudo já existia, né, para construção individual. Aham, Se você for lá financiar a sua casa, construção e construção, você já tem isso. Então, eles ampliaram para empreendimento, para todos os financiamentos. aham. E aí, Entendi. obviamente, o que eles estão reformulando é para voltar para isso mesmo, tá? Mas eu vou dando Maravilha, então. notícia se eu Obrigada. souber. De nada. Tony? É só porque você foi feliz aí no início em falar que quanto mais a gente evolui aqui internamente para trazer benefícios e praticidades, pior tá ficando a aprovação, né? Pior tá ficando as pendências. Antigamente a gente juntava uma pilha, eu tenho lá em casa guardado até hoje, de processos. Antes tinha que ter até documento assinado pelo cliente à mão para mandar, que senão também não ia, né? E tinha que assinar também pela Imob à mão, que senão também não trazia conforme. Então, assim, é mais para chamar a atenção de vocês em valorizar o processo, ao esforço que é feito, não só pela Inc., mas também pela Imob, né? Com tudo que a Caixa traz de benefício para a gente, que a gente tenta auxiliar vocês nisso. Auxiliar de que forma? Tendo mais praticidade. Mas eu acho que quanto mais prático está ficando, pior está sendo o desempenho de quem tem que subir pasta.
Então, assim, não dá para entender. Se antigamente dependia 100% de ser manual, né? Além de você ter um papelzinho do seu lado, tudo era manual, tudo você tinha que pegar na sua mão, levar para o cliente, fazer assim, fazer assado. Hoje, que é tudo mais prático, tá ficando mais difícil, parece, sabe? Tá ficando mais complicado, tá vindo mais pendente. Ou a gente tá tendo muito desleixo. Por estar muito fácil. Ah, deixa de qualquer jeito, vai pendenciar, eu corrijo. Então, assim, tá tendo um retrabalho não só da Imob, não só da consultora, mas também de vocês. Isso é ruim para vocês, vivem de comissão, né? Vocês não têm um fixo no mês para falar assim, ah, não, tô tranquilo, se isso aqui não funcionar, meu dinheiro vai pingar. Não vai, entendeu? E aí depois não adianta apertar aqui para pagar a comissão mais rápida, não adianta apertar aqui para ter uma tabela melhor, não adianta fazer nada aqui se o processo mais básico que tem, que é juntar uma documentação certinha, conferir num checklist e mandar para a Imob, tá difícil. Imagina cobrar a parte de cálculo. Costumo falar o seguinte, para eu te pedir algo, né, eu tenho que fazer algo bom também. Então, assim, a cobrança vem só de um lado. E quando a gente cobra do nosso lado, a gente é ruim, o Tony é chato, o Tony é mau, não olha o nosso lado. Cara, já tive na cadeira de vocês por vários anos. Não só de vocês como corretores, mas também vocês como gestores. Entendeu? Meus primeiros 7 anos foi tudo aí, corretor e gestão, corretor e gestão. Além de ter começado colocando papel na impressora pro Rogerinho, pro Rafael e pro Aurélio. Então eu sei muito bem o que é isso. Eu montei muita pasta no início para eles, para ajudar eles a vender. Então, assim, é muito chato ter que receber uma ligação do Gabriel, não chamando ele de chato, mas pela situação, de falar assim, olha, vocês estão cobrando, passa no filtro, mas olha, levei 30 para o filtro aqui hoje, voltou 26 pendente. É o que aconteceu sábado, né? Tinha lá 40 passa no filtro, tivemos aprovação de 6, o resto estava pendente. Pendente de coisa básica, a maioria delas. Não é pendente de coisa difícil de fazer, porque no final de semana não tem como resolver, não. É só por falta de atenção, é só por falta de carinho, entendeu? Uma vontade a mais de fazer o negócio acontecer. Tenho certeza que se vocês conseguissem melhorar isso, o resultado de vocês também ia melhorar, porque vocês iam evitar retrabalho. Vamos falar que a maioria aqui gera um contrato por mês. Será que melhorando isso não poderia gerar 2 contratos por mês? Como corretor? Entendeu? É isso que vocês têm que pensar. Que a gente está aqui para melhorar o lado de vocês. Porque melhorando o lado de vocês, você pode ter certeza que o nosso melhora muito. Mas isso tem que partir de vocês aí. Entendeu? Não só da gente. Gabriel vem reciclando algumas vezes alguns assuntos. Vamos voltar daqui a pouco também a falar de enquete. Eu acho que quarta-feira você fala de novo, Gabriel, ou não? Quarta não, vai ser na segunda-feira. Na segunda-feira que vem ele vai voltar aqui de novo. Então, assim, nós estamos aqui para alimentar vocês de informações pertinentes para evoluir o trabalho de vocês. Mas não adianta nada. Eu faço o meu aqui, porque eu comando o meu corpo, minhas ideias, minhas ações. Vocês comandam a de vocês. Se a gente aqui encher de informação, alimentar vocês em tudo que a gente puder alimentar, mas vocês não tiverem a proatividade de sair da zona de conforto de vocês, da cadeira de vocês, para tentar melhorar um pouco, o Rogerinho fala sempre, né, 1% todo dia, não adianta. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui, que nada vai mudar. Entendeu? Então, venho pedir a vocês aqui que ponham a cabeça no lugar, analisem cada um, né? Às vezes alguns aqui estão ouvindo e não é para eles, mas coloque a cabeça no lugar, olha no espelho e veja o erro de vocês, o que vocês deveriam melhorar, entendeu? Para a gente poder evoluir um pouco mais. Porque eu tenho certeza que se o Gabriel a gente mandou 40 pastas, 26 voltaram pendentes já no primeiro análise, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Principalmente se é um cliente de renda formal, que o documento é muito mais básico, é muito mais fácil de enviar, né? E tá ficando mais difícil. Agora até o formal faz entrevista. Olha só como a gente tem que estar mais profissional, como a gente tem que alimentar o nosso cliente mais de informação. Só que a gente não está se alimentando de informação. Como é que eu vou alimentar meu cliente se eu estou cagando para as informações que chegam para mim? Se eu não faço um estudo depois que o Gabriel veio aqui e falou comigo das coisas. Tamara veio aqui, ela está informada de muita coisa. Que tem gente que nem que talvez trabalha no correspondente saiba. E eu acredito que grande maioria aqui, a massa toda aqui, não saiba disso aqui que a Tamara comentou com o Gabriel, que ela tirou a dúvida com o Gabriel aqui, entendeu? Então é importante vocês estudarem para melhorar a performance de vocês. Beleza? É isso que eu tenho para falar para vocês aqui. Valeu, obrigado. Parabéns, Gabriel. Valeu. Valeu. Ô, seu William, rapidinho, só complementar uma coisa. Eu vou tentar fazer, gente, não para hoje não, mas eu vou tentar fazer o seguinte.
Aí, falando de checklist, eu lembrei de uma coisa. Eu vou fazer do jeito que eu fiz para os meus meninos, um checklist virtual. Você vai ticando. Vou fazer, usa quem achar que ficou melhor. Eu acho que é melhor. Você deixa no seu computador, quando você estiver fazendo a pasta, você vai fazendo e ele vai ticando tipo o seu caminho, né, para te orientar e com algumas dicas. Vou ter o compromisso de mandar isso para vocês e ver se isso ajuda. E aí seria para substituir o checklist papel. Podem usar o checklist papel, que tem o mesmo efeito, mas esse eu acho que pode ser um pouco melhor aí, principalmente para quem está muito no digital, tá? O William levantou a mão Cara, primeiro. põe isso no chat. Ah. Põe no chat todos os documentos, deixa um checklist lá pronto. Toda vez que você envia os documentos lá, o chat vai falar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, essa análise não foi legal. É uma coisa tão básica. O chat de graça faz isso para vocês. Entendeu? De graça faz isso para vocês. Fala, seu William. Bom dia a todos. Levando em consideração o que você falou no início, de explicar para o cliente todas as despesas que existem, né, para ver se realmente cabe no bolso dele. Você citou aí a taxa banco, muitos falam que não sabiam, não é mesmo? A entrada com a construtora, o pró-soluto, após a entrega da chave, existe um aumento grande de IPCA mais 2%. Eu acho, apenas uma sugestão, que seria legal, já que está falando em checklist, fazer um resumo e colocar nos grupos de como fazer esse cálculo, principalmente após a entrega da chave, ok? Porque os novatos, eles não sabem disso ainda. E isso pode acarretar problema lá na frente. Depois que o cara entra dentro do apartamento, para a construtora receber é um inferno, né? Então, é uma sugestão, tá? Eu, quando Peraí, faço... de pró-soluto ou... Eu não entendi. Qual que você quer a cálculo? Seria do pró-soluto. Tá, vocês não têm a planilha que a gente fez? Não, ela não foi divulgada para vocês? Tem uma planilha que calcula. Eu vou reenviar ela. Ela te fala como é que ficaria na fase de obra, as mensais, tá? As mensais inteiras, na fase de obra e no pós-obra. Até para vocês conseguirem comparar. A gente fez justamente para vocês fazerem um comparativo com a Encash. Eu vou reenviar lá no comunicado para vocês. Tá, obrigado. É que às vezes pode acontecer de falhar, eu escrevo tudo para o cliente. Há uns meses atrás eu esqueci de escrever para o cliente o INCC. E ele me cobrou. E eu paguei o INCC dele para evitar problemas, né? Então seria isso. Obrigado. De nada. Rogério? Muito bom dia! Todo mundo animado pro jogo de hoje? Gabriel, tem como você falar em japonês pra gente hoje ou não? O Adriano que é bom para falar em japonês, né? Viaja o mundo inteiro. Tá faltando japonês aqui, Rogério. Tá faltando japonês. Passando aqui só para desejar uma boa semana para todos. Tá acabando as minhas férias, última semaninha. Mas essa live aí é muito importante, estava escutando aqui. São coisas que a gente conversa quase todo dia, né, Gabriel? E fala do retrabalho que está tendo e da demora, às vezes, que acontece justamente por falha inteiramente aí. Nossa, não adianta aqui ficar querendo apontar dedo para um ou para dois. Aqui é falha de todo mundo. Quando um erra, todo mundo erra. Quando um acerta, todo mundo acerta. Então é mais, como o Tony falou, ter capricho, cuidado, mandar no chat, arrumar, ter zelo com o que está fazendo, que eu tenho certeza que o resultado vem. Aí depois você fala assim, poxa, mas por que do fulano sempre aprova e o meu às vezes não? Porque às vezes o fulano ele gasta ali 20, 30 minutos a mais cuidando da pasta dele. Olhando, arrumando, escaneando. Não é só simplesmente tirando uma foto e mandando, subindo no sistema. Às vezes é um cuidado de escanear mesmo, de olhar, de fazer com capricho, de fazer com cuidado, ver se está legível, ver se não está. E, acima de tudo, olhar se aquela informação que você colocou, que o cliente tem de renda, ou é realmente a profissão dele, se é aquilo mesmo que o papel está falando. Eu já vi diversos casos quando eu pego para olhar, e na maioria das vezes eu só pego para olhar os que estão com um problema, né? O cliente lá coloca lá que ele é vendedor da Jequiti, mas não tem nenhuma nota
fiscal de produto da Jequiti. Aí tá lá, o cara lá é mecânico, e a pessoa colocando que ele vende produto da Jequiti, ou coisas bem aleatórias, né? Então, o que eu queria dizer para vocês aqui é que tenham mais zelo, mais cuidado com a pasta do seu cliente. É a vida dele que tá ali, é a oportunidade dele, é o sonho dele. Sei que a gente precisa vender mais rápido. A gente tem essa necessidade de hoje ser tudo muito rápido, né? A gente está ficando muito imediatista com o celular, né? Esses meus dias aqui eu tentei usar o menos possível do celular. Quase não fiquei abrindo grupo nem nada. Porque a gente fica meio que acelerado demais, né? E a gente quer tudo para ontem, tudo para ontem. E não é assim que funciona. Sei que tem que ter velocidade, sei que tem que ter aceleridade, mas tem que ter zelo, tem que ter cuidado para poder as coisas funcionarem. Um beijo para todos vocês, boa semana. Semana que vem eu tô de volta, vai ser o segundo semestre, falei lá no Instagram hoje, dos mais importantes da nossa história. Vai ter lançamento, vai ter venda e segura que a chapa vai ser quente. Beijo no coração de cada um, amo vocês. Chama na taca. Tchau, obrigado. Tchau, funcionário Valeu. público. Férias prêmias, hein? Que o Japão ganhe hoje, cabe com esses negócios de jogo parar 2 horas da tarde. Fala, Andréia, você está querendo falar aí? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo. Acho assim, essa decisão sua de trazer mais lives, mais esclarecimento para a gente foi fantástico. Ontem eu falei isso muito atendendo e observando muitos corretores, falei com alguns, falei com gestores que quando a gente domina o crédito, sabe onde está o alcance, de onde vai, cada dependente que você pode usar, explicar a evolução de obra, você passa com segurança, e se você passa com segurança, eu acho que bom percentual da venda está efetivada ali na hora, né? Então, e a gente está com um número muito grande de corretores novos. Então, essa decisão sua aqui, eu só tenho te agradecer, porque só vem ajudar cada gestor que tem hoje a tarefa da captação, do desenvolvimento, do treinamento. Adriano está aí treinando, mas o dia a dia, cada caso que acontece, é o que ensina de fato na prática. Então, o zelo é importantíssimo, e isso nós temos que chamar a atenção aqui dos nossos gerentes, que precisam passar a pasta de análise de dossiê para filtro, e ter esse checklist aí é fundamental, né? Porque muitas vezes o corretor coloca, e como a gente está falando, estamos com um número grande de novatos, estou falando house, mas os gestores de imobiliário, então, eles têm que olhar isso com mais cautela ainda, porque às vezes o pessoal não tem a prática do crédito. Então, eu sei, eu acompanho, eu estou muito perto ali de vocês para ver que, de fato, esse gargalo existe. E só posso aqui reforçar suas palavras do Tony, que é fazer com zelo, e os gestores, os gerentes que olham essas pastas, olharem de fato, não simplesmente apertar na esteira e passar de análise de dossiê para filtro, sem que ali, porque quando passa, no histórico, a assinatura que está lá é de vocês. Então, assuma essa responsabilidade que nos cabe, tá? De fazer esse checklist, fazer voltar, de fazer o corretor aprimorar. Porque cada vez que você voltar falando que está faltando alguma coisa, o próximo vai vir mais bem feito. Então, obrigada, Gabriel, e assim, estou ansiosa por essas lives suas aí, para que traga mais conhecimento, porque só soma. Agora, essa planilha que você falou, que nós fizemos lá com o Flávio, depois veio uma outra versão já mais aprimorada. Eu quero saber se ela já está definitiva, que ela tinha no cabeçalho umas mudanças para fazer, Gabriel. É só mesmo tentar nisso, sabe? Porque tinha as partes fixas ali, que não calcula, e a gente estava tendo Não, um probleminha. tá tudo desbloqueado. A última que eu já tinha mandado, ela já estava assim. Eu reenviei agora. Ela tá toda Então, ótimo. desbloqueada. Tá bom. A gente tem que ter muito cuidado também para mostrar isso para o cliente, viu, gente? Aí, mas deixa isso mais com o gestor para que ele ajude vocês a desenvolver isso. E a forma também de vender a Encash com mais segurança ainda, tá? E temos que ter cuidado para não queimar a nossa venda também, porque às vezes não vai pela Encash e a gente queima a nossa. Então tem que ter muito cuidado. Eu aconselho a deixar isso muito com o gestor no fechamento junto com vocês, tá? Gabriel, obrigada.
Gente, Mais então é alguém, isso. gente, com Mais alguém? perguntas? Não? Gabriel, parabéns, muito esclarecedora a sua live. Eu acho que ajudou muito, principalmente o público que está aí mais recente, né, que não tinha noção de algumas informações. É bom para a gente que está mais antigo também revisar. A live foi muito bem prestigiada aqui, tá? 94 pessoas de pico, média de 84 pessoas. Então, assim, é informação disseminada, é informação que todo mundo agora tem como compartilhar de forma útil e praticar no dia a dia, tá? Agradecer a presença de todo mundo, sugerir às pessoas que tiverem interesse em apresentar lá respeito à minha história, né? A gente vai montar agora, já está quase pronta a agenda do terceiro trimestre. Quem quiser apresentar algum tema também, gente, independentemente da posição aqui dentro da consultora, fique à vontade. Se for de utilidade geral, a gente vai ter o maior carinho para acolher os temas, ajudar, apoiar naquilo que for possível para a gente poder disseminar informação. Informação, gente, é a arma que a gente tem guardada para atacar os pontos de dúvida. Então, não tem por que não compartilhar. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Tenho certeza que o Gabriel pensa assim, todo mundo que está aqui, né, tem essa vivência, tá? Bom dia, bom jogo para todos. Quem for para a Arena hoje lá no shopping, né, a gente deve participar lá e compartilhar aí, seja qual for o resultado do jogo, né? Apesar da fé às vezes estar abalada, mas vamos em frente. Brasil na cabeça. Bom dia para todo mundo. Valeu, bom dia. Daqui a Tchau, tchau. pouquinho o conteúdo está disponível lá no Ink Academy, né, no YouTube. E tiver dúvida, Gabriel já se disponibilizou aí. Fiquem à vontade para a gente tirá-las o quanto antes, tá bom? Abraço para todo mundo.